Olá, galera! Na semana passada nós vimos como instalar o Composer, né, de maneira bem simples e informar para ele quais bibliotecas a gente vai precisar no nosso projeto para que ele possa baixar essas bibliotecas automaticamente e já fazer o autoload delas. Hoje nós vamos ver como que a gente pode utilizar o Composer para também fazer o autoload dos nossos próprios arquivos. Às vezes eu tenho dentro do meu projeto várias pastas com vários arquivos. Eu posso então ter que fazer vários includes ou vários requires para poder ficar importando esse arquivo de um lugar para o outro. E o Composer faz isso também. Então ele faz não somente a instalação e o carregamento de bibliotecas externas, mas ele também pode ser utilizado para fazer o carregamento dos nossos arquivos do nosso próprio projeto. Bom, obviamente, isso depende de algumas mudanças na nossa estrutura, é o que a gente vai ver agora. Tá? A gente está tendo muitas mudanças esses dias aí nos nossos arquivos, porque eu estou mostrando formas diferentes de fazer. Quando vocês estiverem trabalhando nos projetos, aí vocês têm que pensar nessas coisas antes, né, e já selecionar aí qual caminho que você vai utilizar, porque senão você vai ter que ficar mudando várias vezes, pode atrasar o andamento do seu desenvolvimento, tá? Mas eu estou passando por várias mudanças porque nós estamos explorando um pouco de cada uma dessas coisas. Beleza, vamos voltar lá para o nosso código. Para a gente então fazer esse carregamento via Composer, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desenvolver o nosso código utilizando namespace. Tá? Namespace é como se fosse uma abstração da estrutura de diretórios que a gente tem no nosso projeto. Como assim uma abstração? Os nossos arquivos já estão divididos em diretórios. Então a gente começa a colocar namespaces meio que abstraindo isso mesmo. Ou seja, um arquivo está no diretório X, eu escrevo lá nesse arquivo que ele está no namespace X. Só que a gente faz isso de maneira hierárquica, né? Então se um arquivo está no diretório A, que está no diretório B, esse diretório B é a raiz do meu projeto, eu falo que o namespace dele é B/A/ o nome da classe. Eu vou mostrar aqui no exemplo. E por que a gente tem isso? Porque quando a gente simplesmente utiliza a estrutura de diretórios, normalmente, igual o nosso projeto estava antes, a gente tem, em alguns casos, algumas dificuldades. Como, por exemplo, se eu tiver duas classes em dois arquivos separados, né, em pastas separadas, com o mesmo nome, eles podem existir lá no arquivo. Mas se em algum momento, num script meu, eu fizer o include desses dois arquivos com o mesmo nome em pastas separadas, ou nomes de classes iguais em pastas separadas, eu vou ter dificuldade de utilizar, o meu PHP vai acusar erro. Agora, com o namespace, eu consigo fazer isso, porque a ideia, né, a funcionalidade já foi desenvolvida para possibilitar esse tipo de coisa. Para poder evitar esses conflitos, para a gente poder dar apelido para as nossas classes, se a gente achar necessário, né? Quando a gente vai criar um objeto da classe, a gente tem que falar todo o caminho do namespace dela. É como se fosse o caminho do arquivo, mas é uma abstração. A gente tem que falar todo o caminho do namespace, mas a gente pode dar um apelido e usar um nome menor. É uma boa prática da linguagem PHP. Existem algumas regras, depois eu vou ver se eu mando um link para vocês, de várias boas práticas de programação da linguagem, e usar namespaces, né, e usar autoload fazem parte delas. Beleza. Mas então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui nos cabeçalhos dos nossos arquivos a qual namespace ele faz parte. E como que nós vamos montar esse namespace? Baseado nos próprios nomes das pastas. Como há uma indicação de que esses nomes comecem com maiúsculo, tá? Eu troquei os nomes das pastas aqui de controle, modelo e visão, tá? Para inicial maiúsculo. Tá? Então, vocês podem começar fazendo isso. Troca os nomes das pastas para as iniciais maiúsculas e nós vamos começar a colocar os namespaces. As nossas pastas estão assim. A gente tem a pasta lance,
Dentro da pasta Lance a gente tem controle, modelo e visão, né? Que foram os que nós criamos. Aquela vendor ali foi criada pelo Compose, então não vou mexer com ela não. Então nós vamos usar essa mesma estrutura. O meu namespace significa onde essa classe está. Então reflete, né? Reflete a minha estrutura de arquivos. Essa classe aqui, que é a minha classe time, ela está dentro de modelo e modelo está dentro de Lance. Então aqui, ó, namespace lances / modelo. Se eu tivesse uma outra pasta aqui dentro, aí esse arquivo estivesse dentro dessa outra pasta, eu iria colocando aqui de acordo com a minha estrutura, tá? Com iniciais maiúsculos. No caso aqui, eu estou dentro então da pasta lance, pasta modelo. Isso está refletindo no meu namespace. Namespace lance modelo. Beleza. Quando a gente começa a usar namespace e faz carregamento automático, eu tenho que indicar quais namespace. Então, eu estou dentro de um namespace. Ok, isso aqui é uma coisa. Tá? Diz a qual namespace esta classe pertence, ou esses recursos pertencem, tá? Eu posso colocar funções dentro de namespace, posso colocar só variáveis também, no caso que a gente tem a classe. Agora, esses códigos aqui, eles indicam quais classes são utilizadas aqui. Então, isso aqui é como se fosse uma importação. Eu estou dizendo quais classes que vão ser utilizadas aqui. E se essas classes estiverem dentro de um namespace, eu tenho que colocar o caminho desse namespace completo aqui, tá? Por que aqui não tem nenhum caminho? Porque essas duas classes, elas são do namespace raiz, né, que já vem na linguagem, são do namespace raiz. Então eu não tive que colocar nenhum caminho aqui. E por que eu tenho que fazer a importação delas? Se eu não fizer a importação, o meu script pode funcionar mesmo assim? Pode. Só que quando eu precisar instanciar um objeto, eu tenho que colocar o endereço do namespace. Se eu faço o comando use aqui no início, eu não vou precisar informar o endereço na hora de dar o new objeto dessa classe, tá? Então, se eu apagar isso daqui, lá embaixo onde eu uso PDO, eu teria que colocar o caminho inteiro. Como esse aqui é raiz, eu vou colocar só uma barrinha. Mas se tivesse dentro de outros namespace, sei lá, bd barra gg barra alguma coisa. Se isso estivesse dentro de um caminho, eu teria que fazer assim. Caso eu não tivesse colocado o use lá em cima. Mas quando eu coloco o use lá, eu posso ir direto no nome da classe aqui na hora de instanciar, tá? Não mudou nada aqui para baixo não, beleza? Só mudou aqui no inicinho mesmo. Deixa eu voltar com os meus use aqui. Use PDO. Dá para colocar na mesma linha, tá? Mas é indicado colocar um por linha, para facilitar a visualização. Beleza. Então, isso que é o mesmo que eu fiz aqui com o time, eu fiz também com a partida, né? Falei qual que é o namespace que ela pertence, fiz as importações das classes que ela precisa utilizar. Aqui embaixo acho que eu não mudei nada. E também fiz com o lance, falei qual que é o namespace que ele pertence e quais classes são necessárias para esse código aqui funcionar. Então, mesma coisa. Meus modelos, então, acabaram com essas alterações aí. Aí, vamos lá nos controles. Nos meus controles, a mesma coisa, a princípio, né? Eu digo em qual namespace essa classe está e digo quais classes eu vou precisar para que esse código que funcione.
não sei se vocês lembram, o meu controle time, ele precisava chamar o modelo time e também precisava chamar a visão time. Então, nos use aqui, ó, está expressando isso. Para o meu controle time funcionar, eu preciso usar a classe time que está dentro do modelo que está dentro de lance. Essa é a minha estrutura de namespace. Ela está aqui refletindo a minha estrutura de diretórios. A questão do apelido era o seguinte, ó, se eu quiser, por exemplo, se a minha visão time chamasse só time também, aí eu teria duas classes com o mesmo nome. Aí eu teria conflito, tá? Mas, usando o namespace, eu posso fazer isso aqui, por exemplo, ó. E aí eu apelido essas classes, dou apelido para elas aqui na hora da importação. Aqui embaixo, então, eu poderia dizer T1 e aqui T2. Então, eu resolveria o meu conflito utilizando nomes diferentes aqui para os apelidos das minhas classes. Aqui, como elas têm nomes diferentes mesmo, né? Eu coloquei o nome puro só para o modelo e no controle e no visão eu já tinha colocado aqui um prefixo, então a gente não vai ter esse conflito, mas o namespace ajudaria a gente a resolver esse conflito se ele existisse. Beleza, então coloquei o namespace e falei quais classes são necessárias aqui. Deixa eu ver se tem alguma alteração aqui embaixo. Esse controle time eu acho que não. Continua da mesma coisa. Se eu não usasse esses caras aqui, ó, que são a importação, isso aqui é um pouco equivalente aos pacotes lá do Java. Eu poderia fazer isso aqui, ó, new lances barra modelo barra time. E aí, todas as vezes que eu precisasse fazer alguma criação de objeto, eu teria que fazer esse caminho todo aqui, tá? Então, principalmente se a gente for fazer mais de uma vez, é preferível colocar lá em cima, que aí você já resolve para todas as ocorrências. Controle time, ok. Controle partida. Controle partida. É a mesma ideia, né? Falo qual namespace essa classe está e falo quais classes ela requer para que ela possa funcionar. Então, eu dou os uses aqui. No caso, o meu controle partida precisa do modelo partida, do modelo time e do modelo visão partida, porque tem que fazer o intercâmbio. E o controle lance é a mesma ideia. Coloco o namespace ao qual ele pertence e coloco aqui os uses. Então, a ideia é mais ou menos essa. É meio que a gente está substituindo aqueles require pelos use, porque isso é uma prática mais moderna que permite a gente trabalhar melhor em algumas situações. E a gente fez uma divisão em namespaces, semelhante à divisão de pastas, porque isso também nos permite resolver alguns probleminhas que a divisão de pasta puramente não conseguia resolver. Beleza. Então, os controles são isso. Acho que também aqui não tem nenhuma alteração. E a gente vai para as visões. A visão time é a mesma ideia, né? A gente não deu nenhum new, classe nenhuma aqui, então eu não tenho use nenhum. Ó. Só tem falando qual namespace essa classe pertence, mas ela não requer nenhuma outra classe para funcionar. Então, só botei o namespace aqui, direto, e já está ok. Visão partida, mesma coisa, só coloquei aqui. Tá. Aqui eu tinha um new date time aqui, tá vendo? É uma classe. Aí eu precisei colocar o use aqui. Se eu não colocasse o use, na hora que eu fosse dar um new, eu teria que falar qual namespace pertence. Namespace raiz, era só colocar uma barrinha aqui mesmo, que já resolveria, tá?
Lembrando que se estivesse dentro de uma estrutura, de uma hierarquia de namespace, eu teria que colocar a hierarquia toda aqui. Ou então, colocar aqui no use, né? Use datetime. Beleza? Visão, então, lance, também é a mesma coisa. Esse aqui tem o use datetime aqui também. O partido tem o datetime também. E o time não tem nenhum. Beleza. Quais foram as outras modificações? Onde tem link, tá? Como eu mudei o nome da pasta para maiúsculo, aí onde tem link, vocês têm que ir lá dar uma conferidinha, ver se não está com minúsculo. Então, por exemplo, aqui no formulário da visão time, aqui no formulário da visão time aqui, eu tive que colocar esse T maiúsculo, né? Porque com o namespace fica um pouco mais rigoroso. Eu troco os nomes para maiúsculo. Aqui nesses include, né, as pastinhas aqui, eu acho que estava em minúsculo, troquei para maiúsculo aqui no link. Então, nas visões, tem que passar nas 3 visões, conferindo. Aqui também tinha um P que eu acho que estava minúsculo, tem que transformar para maiúsculo. Aqui nos include também. Aqui no listar, nesses links aqui também, ó, tem os lances que estavam em minúsculo, tive que transformar para maiúsculo. No visão time, já foi visão partida. E no visão lance, a mesma coisa, né? Aqui nos forms, tive que transformar para maiúsculo. E nos includes também. Então, onde tem link, tem montagem de link ou um link direto assim, né? Um caminho direto, a gente tem que conferir e adequar de acordo com as nossas mudanças. E lá no template também, acredito, porque a gente tinha o menu, né? Então, troquei isso aqui para maiúsculo. Isso aqui é usado como nome de classe, né? É usado como nome de classe. Mas quando a gente está usando namespace, isso fica um pouco mais rigoroso, então, inclusive, o nome da classe tem que ser escrito certinho. Beleza. Então, isso a gente coloca os namespace nos nossos arquivos. E o seguinte, aqui no index, a gente vai precisar declarar essas classes de controle, né? Então, mesmo usando namespace, eu poderia vir aqui no index e fazer uns require. Nelas, tá? Porque aqui eu vou ter que declarar elas. Para eu poder fazer o new nos controles. Só que, como já está tudo com namespace, a gente pode simplesmente dizer para o Composer fazer esses require para a gente também. E a gente continua apenas dando require no autoload do Composer. Para isso, a gente tem que fazer uma configuraçãozinha. Os use a gente tem que continuar dando, tá? Porque é uma indicação PHP de quais classes ele vai utilizar. Mas a questão de procurar essas pastas nos arquivos propriamente dita que a gente não precisa. A gente tem que fazer uma configuraçãozinha lá no Composer. Aqui a gente já tem o nosso require, né, do Slim, que a gente já tinha. E eu vou adicionar aqui uma outra propriedade. Se eu quisesse adicionar novas bibliotecas, eu viria aqui dentro desse objeto do require e colocaria a lista aqui, né? Mas eu quero, na verdade, não é adicionar uma nova biblioteca. Eu quero adicionar um arquivo, um conjunto de arquivos que já são próprios do nosso projeto. Então, a gente, fora aqui do require, a gente vai criar um outro objeto. Mas dentro desse objeto pai aqui. Como eu estou dentro de objeto, para eu separar uma propriedade da outra, é vírgula. E aí eu crio uma chamada autoload. Autoload, isso. Aí vou dar 2 pontos aqui. E aqui dentro eu coloco as informações, que é aquela de carregamento. No caso, essas informações são na forma de um outro objeto, né? Que se chama PSR4. Por que PSR4? Esse nome é baseado lá na lista de padrões
de programação em PHP. Tem uma lista de padrões, ela, se eu não me engano, começa em PSR 0, PSR 1, PSR 2 e assim sucessivamente. Acho que vai até mais que 20, se não me engano. Algumas, não todas são atuais, tá? Algumas foram abandonadas já e outras ainda estão em análise. Mas dessa lista, algumas estão válidas atualmente, incluindo a PSR4, que está relacionada a esse esquema de autoload. E aí eles utilizaram esse nome. Beleza. E aí o que a gente coloca como valor para essa propriedade? A gente coloca um outro objeto. Então tem bastante chaves ali, né? A gente pode até quebrar essa aqui, ó, para não ficar tão cheio assim e melhorar a visão. Mas o que a gente coloca como valor para esse PSR4 que está dentro de autoload? Nós vamos colocar qual que é o nosso namespace raiz, lances bar, né? A barra vai depois do nome do namespace. Só que como essa barra é barra invertida, ela está escapando a minha aspa. Para eu não deixar essa barra escapar a minha aspa, eu tenho que colocar uma barra antes dela para escapar ela, certo? Então essa barra aqui, desculpa, uma barra. Essa barra aqui é para dizer que essa barra minha aqui é uma barra que eu preciso dela ir e que ela não é uma barra para poder escapar essa aspa aqui, tá? Se você não tiver entendido, você pergunta depois. E o que eu coloco como valor? Onde que está os meus arquivos, a raiz dos meus arquivos, né? Caminho relativo. Eu estou dentro da pasta lances e os meus arquivos começam ali mesmo. A raiz é a própria pasta lances, tá? Então, eu coloco ponto barra. É um caminho relativo. Então, se eu já estou na pasta, ponto barra me diz que é para usar a partir dali. Mas se eu tivesse os meus arquivos dentro de uma subpasta, por exemplo, eu teria que colocar aqui o caminho até chegar na raiz desses arquivos. Beleza. Feito isso, a gente tem que dar um update lá no nosso Composer, né? Então, vou abrir o terminal aqui na pasta. E vou, como já tem algumas coisas eu quero alterar, dar um update. Não, dando comando errado aqui. Composer update. Aí ele vai ler o nosso composer.json novamente e vai reinstalar as coisas de acordo com essas coisas novas que nós escrevemos aqui. Eu tentei carregar aqui a página antes de atualizar o Composer e ele não encontrou, mesmo a gente tendo colocado os namespace, tendo colocado os use. Por quê? Porque falta os require nos arquivos das classes, né? Mas como a gente não quer fazer esses require, a gente quer deixar para o Composer fazer, então a gente dá require só no Composer. Só que o Composer ainda não estava atualizado com essas nossas novas inserções. Na hora que ele terminar aqui, eu acho que já foi. Então vou dar um F5 aqui. Aí já vai reconhecer normalmente o mesmo funcionamento que a gente já tinha. Então é a mesma coisa que a gente já tinha antes. Beleza? Então, só para resumir, nós distribuímos nossos arquivos com a distribuição namespace, nós aplicamos namespace e nós fizemos carregamento automático desses arquivos utilizando o Composer que a gente já tinha instalado nas semanas anteriores. Beleza? E peço que vocês façam essa prática aí. Se tiver algum problema, vocês me falem pelos canais que vocês já conhecem. Beleza? Até a próxima, pessoal.